desse livro aqui do Carlos de Assunção, né, que eu ganhei esse livro. Ganhei de presente de aniversário da minha querida Elza, e Elza Andréa. E é assim, maravilhoso o livro. Não Pararei de Gritar, né? E uma das poesias que eu selecionei para hoje, para o nosso tema, que vamos falar sobre as mulheres, né? A questão da solidão das mulheres. Eu escolhi esse poema para iniciar, né, nossas reflexões. Se chama Mãe. Tem algumas meninas aqui no grupo, algumas mulheres que ainda não são mãe biologicamente, mas elas são mães ou de sobrinhos, ou de um irmão quando precisa de um colo, ou de seus alunos. Então, nós mulheres, a gente nasce com a maternidade esculpida no coração da gente, mesmo que a gente não é mãe biologicamente. A mãe biológica e a mãe que é mãe do coração, elas são as mesmas, na minha opinião. Eu sempre fui mãe. Eu fui mãe das minhas bonecas, aí depois fui mãe dos meus irmãos. Aí depois eu quis mesmo gerar filhos. Eu tive essa vontade. Tem mulheres que não têm, são mães e não têm essa propensão de gerar filhos, né? Eu quis. Aí quando chegou no Andrezinho, eu não quis mais gerar filhos e aí eu decidi que eu não queria mais engravidar e aí fiz a laqueadura, etc, etc. Mas só para falar que mãe somos todas nós. Mesmo não sabendo o que você é, mesmo que você não saiba que você é mãe, você acaba sendo. Você é mãe do seu companheiro, da sua companheira, tá? Então saiba disso. Então, Carlos de Assunção, do livro Não Pararei de Gritar, Mãe. Mãe, noite, os anos já pintaram de luar os teus cabelos. No entanto, tudo parece estar acontecendo agora, nesse instante. Noite, após tantos anos, neste momento, vejo tudo diante de mim, como se estivesse assistindo a um filme de infância. Nós, teus filhos, todos pequenos, o relógio parado na hora de privações, tantos sonhos de asas quebradas pelos cantos, de nossa casa pobre, sem conforto. Tu, mulher ainda jovem, tão boa, tão calma, constelação de esperança e ternura, inspirando segurança, inspirando fé, amor, em meio a tantos vendavais. Noite, tua luta foi para nós teu maior ensinamento. Sofrias, hoje eu sei. Entretanto, em nossa presença, nunca uma lágrima rolou do teu rosto. Noite, desde criança aprendi a amar-te, mas só hoje, adulto, é que vejo comovido as incontáveis estrelas que brilham em teu ser e que tantos vendavais não conseguiram apagar. É Que isso. lindo, né? Muito bonita. Essa eu fico muito comovida e vejo que ele, como homem, né, ele e masculino e sem essa possibilidade de ser mãe, né, quão sensível, né, ele é ao relatar o que ele via na mãe dele, a mulher que ele via na mãe dele, né, a força, né, às vezes até, ele diz aqui num trecho aqui que ele nunca viu uma lágrima rolando do olhar da mãe dele. Pode ser que a mãe dele já deixou alguma lágrima escapar, mas ele via tanta força naquela mulher, ele não conseguia ver nenhuma lágrima, né? Eu, como mãe de 6 filhos, né, que eu já até falei aqui, as pessoas que me conhecem sabem, uma vez eu levei uma das gêmeas, a Júlia, no pronto-socorro correndo. Ela estava tendo estava tampando a glote dela, ela estava sem conseguir respirar. Então, eu peguei ela correndo, assim, enrolei ela no cobertor e peguei, vesti o tênis, assim,
meio que lá no carro mesmo e sair correndo para o pronto-socorro, porque se tampa é parada respiratória, né? Aí eu cheguei de madrugada no pronto-socorro, né? Pronto-socorro público e tudo mais, naquele silêncio, era umas 3 da manhã, bem madrugada mesmo, então acho que os médicos estavam meio que dormindo, né? E aí eu cheguei assim, correndo com a menina, já gritando, pelo amor de Deus, me atenda, e as pessoas assim, meio lentas, né? Aí eu comecei a gritar, falei, gente, vocês não estão vendo que eu tô precisando de atendimento urgente, cadê os médicos disso daqui, cadê? Comecei a gritar, comecei a, sabe, falar um monte de coisa, gritar alto mesmo, e naquele silêncio, daí todo mundo começou a se mexer. Aí já apareceu um médico, já levou a menina lá para ser atendida, antes de fazer ficha nem nada, depois é que fizeram, né? Aí, na hora que eu vi que ela estava sendo atendida, que estava tudo voltando ao normal, que ela já estava conseguindo respirar e que eu estava mais calma, daí eu desabei, né? Desabei em lágrimas. Aí ela olhou para mim, ela tinha uns 4 aninhos. Hoje ela está com quase 18, vai fazer 18 em novembro. Aí ela ficou assim olhando para mim, não falou nada, me abraçou e tudo bem. Daí foi atendida, ficou em observação até o meio-dia, o outro plantão. Quando foi meio-dia, a gente foi embora. Aí, como sempre, quando eu levava eles no médico, eu levava para comer alguma coisa, falava o que queria comer, às vezes eles queriam pastel, às vezes essas bobeiras de criança. Aí levei numa pastelaria que tinha lá onde eu morava, ela comeu um pastel e comeu um tempurá que eles faziam, japoneses lá. Aí chegou em casa, eu falei, você quer mais alguma coisa? Não, não quero mais nada. Aí levei alguma coisa para os que estavam em casa também. Aí chegando em casa, ela, e aí? A mãe levou você aonde para comer? Que eles já sabiam que era costume, né? Você comeu o quê? Nem queria saber se a menina melhorou. Perguntaram, o que que você comeu? O que que a mãe levou você para comer o quê? Ah, me levou no japonês lá, comi um tempurá. Ai, que legal, não sei o que lá. Ah, que foi legal, foi legal. Ah, gente, mas vocês não sabem o que aconteceu. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Vocês não sabem. O quê? Mas o quê? O que que você comeu de diferente? Não, não comi nada diferente. Já falei o que eu comi. Mas aconteceu uma coisa assim surpreendente. A mãe chorou, gente. A mãe chorou. Aí o Pedro, o André, ou a Helena, que eram pequenos também, falaram, a mãe chorou? Imagina, você está brincando, imagina, a mãe chorar, nunca vi a mãe chorar. Ela chorou, gente, eu vi ela chorando, ela chorou de lágrimas, chorou muito, e me abraçava e chorando. Nossa, ela chorou, nossa, foi assim a novidade. A novidade de ter me visto chorar. Então, quando eu li esse poema do Carlos de Assunção, eu lembrei desse episódio, né? Que a gente os filhos deem muita força na gente, né? Mas a gente não é super mulher, a gente não é, a gente chora também, a gente chora em muitos momentos. E esse foi um dos momentos que a Júlia me viu chorando. Aí eu achei muito engraçado ela contar para os irmãos como se fosse assim, uma coisa do outro mundo, né? A mãe chorou, né? Então é É, isso. Cíntia, eu estou lembrando de você quando eu fiquei internada lá, que eu fiquei desenganada pelo médico, né? E minha mãe sempre foi igual você falou, a gente sempre viu a mãe como super, né? Durona, que não chora, né? E aí, quando eu acordei do coma, a primeira coisa que minha mãe fez foi me beijar. Aí eu parei assim, eu falei, nossa, eu devia estar ruim mesmo, né? Minha mãe está me beijando, né? E aí depois, você falando assim, eu lembrei agora. E depois eu falei para meus irmãos, gente, eu tava ruim mesmo, porque a mãe me beijou, né? Porque você vê, né? É tanta dureza que a vida traz, Muitas demandas, são né? muitas demandas que a gente tem que se Um mostrar simples forte. carinho, né? E se mostrar forte pro o que acontece na vida diariamente, né? Que um simples carinho assusta, né? Igual você falou, você chorou, eu olhei assim, eu falei, ixi, eu falei, devia estar morrendo mesmo, porque minha mãe tá me beijando, né? Aí eu falo para meus irmãos, eles tudo deu risada, aí minha mãe olhou assim, na época eu não conseguia nem falar, né? Porque eu tava catraque, eu não tava conseguindo falar. Mas que assustou, assustou, né? Você vê aquela super-herói, aquela parede, né? Parece que a mãe da gente não tem sentimentos, né? É incrível. Só deixar esse relato aí também que você falando fez eu lembrar disso. O Glábia, né? Desculpe se eu falar errado, me corrija. A fala é sua, querida. Fica à vontade. Então, boa noite. Não é palestra como que é o pessoal do... Então,
Os profissionais não doutor da USP, não, né? A gente aqui está em casa. A gente fala, um fala, daí depois o outro comenta. É uma coisa bem light, Não é pós-doutorado, não. É uma fala coletiva mesmo, né? Sim. Então, para quem não me conhece, sou professora da rede municipal também, né? Já há 16 anos, eu sou professora de educação infantil e ensino fundamental há 22 anos, né? E o que eu tinha preparado, que eu tinha entendido, né, na verdade não tinha nada a ver muito com o que a gente está falando, né? Mas eu gostaria, sim, com certeza, de me inteirar desse tema, né? O que eu tinha estudado estava relacionado, porque eu tinha entendido uma outra coisa, né? Estava relacionado à questão do racismo na escola, né? Da literatura preta, né, para crianças na escola, mas escutando, né, e lendo também sobre a solidão da mulher preta, né, e escutando o que a Cíntia falou, eu fiquei pensando, lembrando da minha própria condição, né, de mulher preta, e com 42 anos, né, o meu filho Murilo, esse que apareceu aqui, ele é filho do meu segundo relacionamento, e a Bruna e a outra menina são filhas do primeiro relacionamento, que era um relacionamento... Eu lembrar o nome da sua outra filha outro dia. A Laila. Laila. Lembra da que a Selminha cantava? Laila. Isso mesmo, ela lembra, hein? Cadê a Selminha, gente? Cadê a Selminha? Não entrou hoje. Deve estar para entrar. Então, eu estava pensando, ouvindo, né, o seu relato, né, dessa força que a gente tem que encontrar não sei onde, que vem não sei, né, do que. A minha força nesse relacionamento que eu tive abusivo, né, que eu estava me sujeitando a aguentar o abuso, né, a violência, o abuso das palavras, só para não ser solteira, para não levar o título de mulher solteira. Por conta de todo esse sofrimento que nós mulheres e mulheres pretas passamos, né, essa solidão, essa angústia, né, esse medo do amanhã, eu estava pronta a me sujeitar a um relacionamento assim, né, só para não ficar sozinha, né. E aí a gente vê quantas mulheres nos dias de hoje, todas as idades, todos os lugares, só para não ficarem sozinhas, e sozinhas numa condição de mulher preta mesmo, elas acabam cedendo, né? Abrindo mão do que elas pensam, do que elas sentem, martirizando os seus corpos, né? Sacrificando os seus corpos, as suas mentes, porque a sociedade ela é muito cruel com a mulher, mas, em especial, com a gente, né, que é preta. Alguém quer falar alguma coisa? Não, a gente vai ir. Falando. Pode aí continuando. Aí depois você então, joga a fala. Quando você quiser. E assim, essa solidão... Ela é tão notória, né, tão notória, tão forte, que já existem, né, linhas de pesquisa, poucas, né, mas linhas de pesquisa na medicina relacionada à questão da pessoa preta, né, em especial da mulher preta na maternidade, a questão do perjúrio, né, da injúria, da hostilização que os médicos direcionam para mulheres pretas, né, a questão de que, nossa, você não se precaver, né, por que você está tendo outro filho? Então, além dessa utilização, né, dessa intromissão na vida da mulher,
mulher preta, a questão do nojo, né? Pesquisas têm sido levantadas, né, em relação a isso, a questão da forma de tratamento dos médicos, né, do nojo, da repulsa, da questão da humilhação mesmo da mulher, da mulher preta e pobre, né, claro, na rede pública, né, nas redes públicas, né, hospitalares. Eu lembro também que quando eu tive a Laila, que era minha segunda filha, a médica, lá no Hospital do Servidor, né, da gente, lá da Vergueiro, a médica, assim, fez um escândalo, né, ela, nossa, vocês não se cuidam, falou bem assim, e era assim, era a minha segunda filha, eu estava com, deixa eu ver, eu tô com 42, na época eu tinha 30 anos, né, e ela ficou indignada, porque ela falou bem assim, vocês não se cuidam, né? Hoje eu entendo que ela agiu de uma forma preconceituosa, né, e racista, né? Naquela época eu queria logo que o bebê nascesse, né? Mas assim, parando para pensar e vendo essas constatações que já estão, né, né, em algumas academias, né, a gente vê que realmente era preconceito. Por que eu não poderia ter mais uma filha? Eu só tinha 30 anos, né? Por que ela achou um absurdo, né? Pode usar. Por que ela achou um absurdo eu ter uma outra criança, né? Por que eu tinha que escutar esse conselho dela, né? Então, assim, até nisso a gente vê, as pessoas acham, né, que são pequenas coisas, que engano, que é cisma da gente, né? Mas a gente vê que se fosse em outra situação e com outra população, não ia ser assim. Com certeza. Com certeza. Só para. Eu estava lendo, um pouco antes da gente começar a reunião, estava lendo essa sugestão de leitura que a Elza colocou aqui, da Gueledés, né? A solidão tem cor, o sofrimento das mulheres negras no Brasil. E, assim, dentro do que você falou que você tinha preparado para falar do racismo na escola, né, o racismo com as crianças, a gente podia ligar o racismo com as meninas negras, né? Que é isso que está falando esse artigo aqui, né? A violência contra a infância, as mulheres ainda na infância, né? As meninas negras. Então, aqui, ó, a trajetória das mulheres negras brasileiras são permeadas pela solidão. Elas se sentem muitas vezes solitárias por não se verem representadas na mídia e por serem sexualizadas, super sexualizadas. Com isso, sua autoestima é afetada e as mulheres negras ficam mais vulneráveis a relacionamentos abusivos, foi o que você falou, né? Você não é a primeira, né? Eu assim, não vou dizer que eu passei por relacionamentos abusivos e me sujeitei a esses relacionamentos em função de ter um título, né, mulher casada, né? Mas eu já me senti em algum relacionamento abusivo, né? E aí eu tive que tomar, depois de muita terapia também, né, lógico, tomar a atitude de me livrar daquele relacionamento abusivo, né? Mas aqui, ó, a solidão da mulher negra começa muito cedo, e nós todos precisamos ter pressa por mudança, para termos meninas e mulheres negras vivendo plenamente a afetividade em todas as suas formas. Essa realidade só vai mudar a partir do combate ao racismo, machismo e a outros sistemas de opressão. Então, ela fala da menina, né, que é oprimida na sala de aula, que é xingada, né, teve um outro artigo que eu li também, aqui nas sugestões de leitura, que a menina, ela desde o ensino fundamental, ela era xingada de nega macaca, né? Eu já ouvi isso, né, várias vezes, né, na infância, enquanto eu estava no ensino fundamental, nega macaca, sabe? E aí eu chegava em casa chorando, aí minha mãe, não, você não é, você é negra, linda, né? A macaca é a macaca, é o animal, você é uma menina linda. Então ela foi me fortalecendo, ela me fortalecia, olha o seu cabelo, olha a sua cor, ninguém aqui tem a cor parecida com a sua, sempre em todos os lugares
a maioria dos lugares, né, onde eu convivia, eu era mais escura. Então, a gente tem que fortalecer essas meninas, né? A gente fez um seminário e numa das atividades do seminário, fora as palestras sobre questões de cotas e tudo mais, para os menores, a gente fez uma oficina de turbantes e fizemos uma oficina de sensibilização com as meninas, falando sobre a questão do cabelo, a questão da estética, né? Aí, nossa, a gente foi pego de surpresa, as meninas começaram a chorar, as meninas do 4º e do 5º ano. Bem nessa idade que a gente tá bem, a gente não é mais criança e está virando mocinha, né? E a gente tenta se ver como bonita, e aí chega um e chama de nega macaca, né? E aquilo ali, cabelo de bucha, cabelo de bombril, aquilo ali destrói, né, a autoestima de qualquer um, né? Destrói. E aí eu estava lembrando, né? Daí a gente, quem não passou por isso, né? Aí nesse trecho que a menina fala, a gente precisa fortalecer essas meninas. E assim, as meninas saíram fortes de lá dessa sensibilização que a gente fez, né? A gente chamou os meninos, quem é que te chama? Eu até chamei uma amiga minha, que é recém-formada pedagoga, ela, quem chama você de cabelo de bombril, cabelo de bucha? Ah, aquele ali, vem aqui. Você chama ela, você tem. Ah, não. Agora você não tem coragem de vir aqui na frente? Você não chama ela de cabelo de bucha? Vem aqui na frente dela, chama ela aqui. Você não acha que você tem que pedir desculpa para ela? Você acha que o cabelo dela é de bucha mesmo? Não sei o quê. Então a gente colocou, sabe? Uma sensibilização mudou de direção. As meninas saíram fortalecidas de lá. Então, eu vi bem, eu lembrei bem desse seminário, dessa sensibilização que a gente fez lá no Duque de Caxias, no ano passado, por essas meninas. Elas chegaram enfraquecidas e saíram fortalecidas. Tinha umas que usaram o turbante assim a semana inteira, não tiraram o turbante mais da cabeça. Quer dizer, a autoestima, né? A gente colocou elas para elas se enxergarem como bonitas, né? E aí eu acho que a gente precisa fazer mais dessas coisas, né? Mas aqui, ó, o relato da Josileia Belisário. Acho que eu conheço a menina, não me estranho esse nome. De 30 anos. Lembra que estava na 3ª série do ensino fundamental, hoje 4º ano, quando sofreu racismo pela primeira vez. Por conta da sua pele escura e tranças no cabelo, sua professora fazia piadas e degradava a sua imagem o tempo todo. Ela falava que meu cabelo era uma cortina. E também sempre me falava que os negros deviam agradecer que um dia foram libertos pela escravidão. Você vê, tem esse tipo de profissional ainda nas escolas. A gente precisa combater tudo isso. Nossa luta é bem árdua. Então, até eu comentei com vocês, né, acho que estou fazendo pedagogia griot, né, com o pessoal lá da Bahia, do Instituto Grãos de Luz. E numa das vivências da pedagogia griot, teve um momento que era para falar sobre adolescência. E assim, a mediadora, né, ela enviou um áudio para gente, né, para a gente entrar, né, no clima, ficar sozinho, escutar a música, escutar a voz dela, e era para falar, para trazer a sua memória de adolescente. Aí eu falei para ela depois que eu não consegui terminar, né, terminar aquela vivência, e estava muito confusa. E foi nessa época, assim, dos meus 12 aos 17 anos, né? Ou dos meus 12 aos 15 anos. Aí ela falou para mim da importância de se entrar no coletivo, né, de mulheres pretas, um coletivo né, de engajamento, né? E eu estava fazendo contações de histórias, né, com a Biblioteca Brito Broca, aqui, que é do nosso território, estava fazendo uma parceria com eles de contar histórias, conversei com o coordenador da biblioteca, que eu gostaria de fazer alguma coisa relacionada ao Dia da Mulher Preta e Caribenha, né? Aí a gente conversando, eu aproveitando que eu precisava de um movimento, né, de um coletivo, e essa toda minha necessidade, acabou que ele criou uma live, né?
ele juntou o que eu estava falando, né, minha sugestão como professora, com um escritor, né, que é ativista preto também, o Oswaldo Faustino, e com os centros de apoio, né, daqui da região do Jaraguá. A gente foi se juntando, conversando, surgiu uma live, né, e nessa live, eles iriam falar sobre a questão do racismo, né, da questão do suicídio, por isso que aquelas duas mulheres estavam presentes, né, elas falariam sobre o índice não só de encarceramento, mas o índice de suicídio entre pessoas negras, né, entre pessoas pretas, e eu falaria da educação. Só que eles achavam, né, que ia ser, né, da loucura para a doçura, ou seja, eles iam falar da loucura do racismo e eu ia falar da doçura da educação. Qual não foi a surpresa deles? Eu comecei a contar a minha história na escola, né, isso que vocês estão falando da questão do cabelo, né, da importância na verdade, esse tempo, essa live, foi algo preparado para que eu me curasse, né? Eu enxergo assim, foi um tempo de cura para mim, porque eu não conseguia, eu tenho 42 anos, eu fiquei 30 anos, 36 anos, sem falar de tudo que aconteceu comigo na escola. E essa denúncia, né, de quem me fez saber que eu era negra, né? Até então eu era uma pessoa comum. Foi só entrar na escola que eu comecei a ser xingada, que eu comecei a ser maltratada, que eu era diferente. Essa questão do cabelo, né, como pega pra gente, para nós meninas. Lembro, eu estava na quinta série, a professora de artes, para falar da diferença entre o liso e o crespo, ela pôs a mão na minha cabeça, no meio da sala. Fez assim, ainda fez assim com a mão. Ai, é rústico. Nossa, ela, sabe, ela fez meio assim com a cara. E aquilo, assim, me matou de vergonha. Então, assim, ó, preta, pobre, menina, né, e poucas crianças pretas na escola, né, era 1988, né, era um privilégio para uma criança preta estar na escola, né, a gente nem falava nada, né, do que acontecia na escola, porque os nossos pais também enxergavam, né, muitos dos nossos pais, os nossos avós, enxergavam isso como uma ascensão, né, como, nossa, a escola está te dando oportunidade de estar lá. Então, assim, para quem que eu mesma ia contar tudo isso, né, e assim, o próprio engajamento, né, dos professores, que ou eles hostilizavam a gente, junto com a turma, ou eles presenciavam e se calavam, silenciavam, né, não falavam nada, como se nada tivesse acontecendo. E aí o que eu tinha preparado em relação ao livro, né, da Sueli Carneiro, né, que do silêncio do lar ao silêncio escolar, é um livro já, né, de mais de 10 anos, uma pesquisa que ela fez, já caiu em vários concursos esse livro, ela fez a tese dela de mestrado numa EMEI, eu acredito que foi em uma EMEI na Zona Sul. A princípio ela trabalhava nessa escola, né, e ela, observando o dia a dia, o cotidiano da escola, das crianças, ela começou a escrever a tese dela, claro, né, que teve resistência, e é claro que provavelmente ela saiu da escola também, né. O que eu ia trazer para o centro desse debate, né, da nossa conversa, né, e tem tudo a ver, né, com a questão desse silenciamento da mulher, dessa solidão da mulher, é o quanto, apesar da nossa lei, né, da 10.639, o quanto nós avançamos, mas o quanto nós temos que lutar e nos posicionar para que essa lei faça valer na escola, no meio desses professores que também são pretos, né? Essa falta de coragem que os professores têm
ou falta de vontade mesmo, porque literatura não falta mais, né? De uns anos para cá, tem chegado material, e material bom. No começo, quando foi obrigada, né, a chegada da literatura na escola, eram livros pobres, não sei se vocês lembram, né, livros muito feios, com imagens, assim, depreciativas da criança, né, ninguém, assim, tinha vontade de ver um livro daquele. Eu não tinha vontade de contar aquelas histórias para os meus alunos, né, eram livros feios mesmo. Mas, ultimamente, tem chegado material bom, só que continua guardado. Tem escolas na nossa rede municipal que fazem um termo para que os professores assinem, responsabilizando os professores, né, e pela lida, né, pelo trabalho, por fazer projetos com esses livros, ou mesmo, se não for fazer projeto, de ao menos levar para a sala de aula. Então, assim, ela escreveu, né, esse livro do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar em 2008, e a gente está em 2020, e a gente continua, né, nessa sofreguidão, né, nessa angústia de ver que nós temos material disponível, mas não existe empatia, né, nós temos professores que não têm, professoras, né, porque a maioria, né, na educação infantil são professoras que não sentem empatia, ou não sentem a necessidade de se falar desse assunto, porque simplesmente elas decidiram que não existe o racismo, não existe o preconceito, não precisa tocar nesse assunto. Ah, deixa para lá, né, deixa para lá, fica quieto, né, não vou pegar, não sei se vocês conhecem aqui o Sam, né, que o Sam de Oliveira, ela teve uma vez, acho que foi o ano passado, que ela entrou num debate, foi isso mesmo, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, uma escola deixou de trabalhar um projeto com o livro dela, porque os pais se rebelaram, não sei se vocês lembram disso, era aquele livro Omoobá, das princesas africanas, que esse livro foi o primeiro livro publicado por ela, fala sobre as orixás femininas. E a escola voltou atrás, porque os pais falaram que era macumba, né, que não era para tratar com os filhos deles aquele livro, tiraram o livro dela, aí ela, não sei como ela soube, né, acabou repercutindo até na mídia, né, mas, assim, os pais resolveram também que não queriam, né? Então, assim, é muita gente, né, contra. E esse medo, né, muitos professores também têm medo, né? A gente sabe que não é só falta de empatia, tem gente também que tem medo, também tem a questão religiosa, né? Essa questão de que não pode falar, né? A escola é laica até que ponto? Né, então, na festa junina, eu posso celebrar todos os santos joaninos, né, todos os santos católicos, mas se for para eu falar de Cosme e Damião, não posso, né, se for para colocar um tambor, eu não posso também, e a capoeira só se for recreação, né, enfim, passo a palavra para vocês. Então, eu li aqui a solidão da mulher negra aqui do GL10, né? E esse é um relato, né? É uma mulher preta fazendo relato. Então, ela fala que justamente na escola sempre começa na escola, né? A gente se torna negro dentro da escola, né? E aí ela fala que, primeiro, que os amigos, né, os colegas chamavam ela de macaca, né? E aí riam, um monte de gente ria todo mundo junto, né? Então, o cabelo volumoso, né? O peso, né? Deixar bem características que Bell Hooks fala que nós temos características genéticas os seios, de ter quadris, né? Na questão estética diferente de um padrão europeu. E infelizmente, né? Esse padrão hegemônico, né, é justamente o padrão de beleza, né? Então, assim, ela já tinha a questão do cabelo, do peso, né? E aí ela achou que encontrar um olhar diferente dentro da igreja, que ela achava bonito,
os meninos de ternos, instrumentos, né? E aí o padrão estético da igreja também é eurocêntrico, a mulher branca, e o pior do padrão da igreja, cabelo comprido. Cabelo comprido é virtude, você sabia disso? Eu escutei isso nos meus percursos indo para a igreja cristã, tá? Então, quer dizer que eu nunca ia ser virtuosa, meu cabelo só tá grande agora aqui nas trancinhas, mas tudo bem. Então, tem isso, e a gente vê, né, a virtude, né? O cabelo é virtude. Daí lascou, a virtude das pretas sumiu, né? Então, nosso cabelo não vai crescer na bunda, né? Cabelo black, né? E aí ela pensou que ela desempenhando algumas funções importantes dentro da igreja, ela ia ter um destaque, né? E ser vista de modos diferentes. Pura ilusão. E aí ela foi em busca dos jovens, o mundo afora, como diz os religiosos, né? Assédio. Ela tinha muito assédio. De novo, né? Nosso corpo vira um objeto, né? De sexualidade. E aí, homens velhos e jovens, né? E ela fala que ela era virgem, né? Então, queriam justamente, só que ninguém queria assumi-la, né? Então, ela tinha um padrão, porque ser preta, ela era fogosa, né? E aí a gente tem, que a gente é a máquina de reprodução. Isso tem a ver também com a questão da procriação lá na época da escravidão, né? E nas baladas, largada num canto. Então, a questão do peso já não constava aí, porque ela tinha amigas brancas que eram acima do peso e tinha namorado, né? Então, ela faz esse relato. Ela fala também que ela queria ser amada por ela, não por questão de sexualidade, né? E ela também queria andar no shopping de mão dadas. Ela não queria andar no shopping, e as pessoas que estavam do lado dela tinham vergonha de andar de mão dadas com ela, né? Então, ela fala que ela ficou uma preta doente, nunca namorou, ela tinha casos aleatórios, ela sabe que é por causa do racismo agora, né? Ela sabe, e isso ela acaba falando que dilacera ela por dentro. Ela finaliza o relato assim, né? E se você pegar os pontos do relato, como as coisas acontecem com ela e como as coisas acontecem com a gente, né? Alguns pontos se encontram, né? Festa junina, ela fala da festa junina. Na festa junina, ela nunca teve um par, né? Então, ela fala dessa questão da festa junina, que ela nunca teve um par. Então, os relatos dentro da escola também faz. E a gente cresce, né? A gente sabe que casamento também é uma construção social, né? E é incrível como que a gente sai em busca desse padrão para casar, para não ser como pode dizer, a vovozinha, não, como que elas falam, as mulheres que não casam? A tia, ficar para titia, né? Que antigamente era esse. E aí você sai em busca de uns padrões que nunca vai ser alcançados, né? Primeiro, a mídia vem com as questões do príncipe encantado. Onde você acha um príncipe encantado no mundo machista? Tá difícil o príncipe, né? A busca do padrão onde a gente vive em busca desse homem perfeito nunca existiu. E aí você cresce no mundo de um machismo, que é o homem, que é o garanhão. E aí onde você vai ter? É o garanhão, ele é patriarcal, o poder está na mão dele, ele vem de uma história que o pai domina a mãe, domina os filhos, né? A gente tem relatos da Bell Hooks que diz que quando o pai dela chegava, estava todo mundo falando alto, mas quando o pai dela chegava, todo mundo tinha que... As crianças fugiam, às vezes, se o pai é violento, que as crianças fazem, tentam até silenciar, né? Então, a gente cresce, e o filho, você ensina o filho a ser o quê? Então, os filhos também podiam bater na mulher. Infelizmente, esse padrão a gente leva. E como o casamento é uma construção social, e as pessoas, você vai casar quando? Quando você vai casar? Nossa, ainda solteira? Faz a reunião das tias antigas lá, que é a primeira coisa que fala, né?
Ah, ainda solteira? Nossa, não casou, não sei o quê. E é incrível que eu tinha uma tia, aliás, né, hoje falecida, e morreu solteira. E eu falava, nossa, até parece, né, que eu vou ser solteira que nem ela, né? Doce ilusão. Infelizmente. Ou felizmente, depende do marido, é felizmente, né? Porque a gente traz isso, eu sou solteira até hoje, né? E também não vou sair, já busquei nesse caminho aí loucos, né? Coisas que hoje eu me vejo que nunca, eu mudaria a rua, né? Pessoas que a gente conheceu, abusivas, né? Que não trouxe, só trouxe humilhação, porque as pessoas, tem relatos de que a pessoa humilha a outra diariamente, em todos os níveis, né? E esse padrão interracial, tem um professor que escreveu até um livro, eu não lembro o nome dele, mas eu vou jogar lá no grupo, quem quiser se interessar, ele fala dessa relação interracial. Então, a mulher branca com o homem negro e do homem negro com a mulher branca, com a mulher negra. E é um padrão de humilhação diariamente, porque ele se sente no poder se ele for branco, difícil arrumar, e quando arruma, ele se sente acima de você, né? E aí vai o machismo afora, né? Eu também li aquele dos algoritmos racistas, né? E ele fala como que as influências das percepções dessa pesquisa, né, no comportamento humano. Ele fala que produz mecanismos, né, que são discriminatórios e reproduzem associado a estereótipos nocivos, né? E aí ele fala que ele faz umas pesquisas de comparação de gênero e raça. Então ele faz uma pesquisa em 3 sites, né, dentro desses algoritmos, e dentro desses algoritmos as pessoas são classificadas, né? Então ela fala dessa relação, né? E referências, né, publicitárias, então fala dessa questão também, que isso envolve o racismo, porque esses algoritmos vão dar preferências publicitárias sempre voltadas, né, para pessoas brancas, né? E essas representações que constroem o imaginário social. Fala também das mulheres negras, que são representadas sempre com selvageria e força, né? E com menos representações na companhia de homens, né? Então, quando esses algoritmos selecionam, eu não sei se vocês já viram como é feito esses algoritmos, eles fazem categorização das pessoas que acessam, né? Então, a pessoa vai lá, acessa, e todos os seus dados de pesquisa, aí eles classificam você conforme esses algoritmos, né? Então, ele classifica toda a sua vida, classifica que você gosta, por exemplo, de todos os assuntos ligados às questões raciais. Então, tudo que tiver em questão racial, ele te coloca lá. Só que esses algoritmos também prestam para publicidades, né? Então, tem até um vídeo do cara fala que o que você quer que esses algoritmos interferem na sua vida, né? Então, eles fazem essa classificação. E a autora fala dessa relação de né? Que ela fala da questão da interseccionalidade aí, que vai envolver a questão da solidão da mulher negra, porque é sempre as classificações pejorativas e elas sempre estão sozinhas, ou é com filho, um monte de filho, a família perfeita é sempre a mulher branca, o homem branco e 2 filhos, né? E a mulher negra é sempre colocada de outro modo. Não sei se mais alguém quer falar. Vai, sumiu, Carlinha. Josué. E voltando, e realmente, trabalhar em prol, né, de casamento, nessa relação de casamento na escola, né, é uma questão também de respeito, né? As crianças têm que saber, têm que tratar com as pessoas com respeito, né, não importando o gênero e a raça, né?
com imagens também, né? Reproduzindo tanto mulheres negras como as mulheres brancas são bonitas, isso também vai para o imaginário tanto do homem, do menino quanto da menina, né? E vão crescer eles com valores diferentes. Vai, quer falar? Oi, estou aqui. Quer falar? Então, só queria fazer a complementação, e que a Cíntia falou uma coisa que me chamou muita atenção, a respeito da força da mulher negra, né? Quando ela falou, contou o relato aí, depois da poesia, em cima da mãe defender o filho, ela sendo mãe, né, e aquela força demonstrada. E aí me remeteu ao que eu já vinha pensando em falar hoje, que é a solidão da mulher negra, mas também tendo aquela força de lutar, né? E a minha mãe me remeteu lá na minha mãe, quando ela nos criou, né, com quatro filhos, e já teve essa opressão aí que você falou anteriormente, do marido ser, né, de uma certa forma, abusivo, alcoólatra, chegar em casa quebrando tudo, aquelas coisas. Mas a minha mãe teve a resistência, ela foi muito resistente. E mesmo ela estando na solidão, depois meu pai faleceu aos 34 anos, minha mãe foi uma mulher que ela ficou com 30 anos e com 4 filhos. E teve essa fortaleza aí que a Cíntia citou, que ela teve, né, de nos criar, porém, ao mesmo tempo que ela era forte, ela era muito só. Agora, hoje, né, com mais estudos que a gente vai percebendo, que a pessoa praticamente, Elza, ela deixa de viver, né, a vida dela, como você falou aí da sua mãe também, que eu acredito que ficou em pânico no seu incidente lá. Eu orei para você sem te conhecer, sem te conhecer pessoalmente, só pelo nome, só como irmã do Josué. Mas assim, cria os filhos, mas a vida sentimental dela, que nem da minha mãe particularmente, acaba sendo frustrada, né? Então aquela alegria que quer ter não tem mais. Então esse sofrimento elas acabam ocultando, né? Vive com esse sofrimento, mas em oculto. Depois, posteriormente, minha mãe entrou para a igreja, acho que como uma fuga, não sei, uma busca de uma complementação daquilo que ela não teve, né? Depois da morte do meu pai. Mas assim, ela era forte de uma maneira de criar. E nos criou até todo mundo tem a formação, né, própria para a nossa classe, que era segundo grau completo, né? E eu fui um pouquinho mais além, mas acho que a missão dela era essa, de dar estudo para todos os filhos. Mas, porém, nesse sofrimento de mulher negra, sozinha, na sociedade machista, tendo que lutar tudo, ela tinha resistência e, ao mesmo tempo, ela tinha esse sofrimento. Não sei se você está me entendendo, né? Ela ocultava esse sofrimento, não tinha com quem conversar, não tinha essa alegria de mulher, de sair, Não, ela viveu uma vida para nós, para o nosso sustento, para a nossa criação. E foi o grande trunfo aí, principalmente para mim, que ela conseguiu dar a formação que ela queria, até quando eu entrei na faculdade, que ainda ela pôde contemplar ainda na minha formação. Uma parte do que a Bruna falou aí, né, que tem ainda esses profissionais que acaba levando para o lado pejorativo das crianças negras, infelizmente, o que a gente tem a dizer aí é falta de estudo, né, Elza? Como a gente estava falando lá no começo da nossa conversa. O cara não estuda, não percebe o racismo estruturado, e aí ele reproduz, né, como você disse. Ela acaba reproduzindo aquilo que ele ouve, aquele conteúdo, né, eurocêntrico, que vem para jogar o negro para baixo, então aí ele vai reproduzindo isso até inconscientemente, mas muitos dos que fazem isso, não sei se a Bruna está aí ainda, mas é falta de capacitação mesmo. Os caras não vão atrás, não buscam, não estudam, quer ficar nessa zona de conforto, de trabalhar a cartilha, de trabalhar a apostilinha ali, dessa maneira. E uma coisa que ela citou aí,
que muitas professoras não gostam de falar, foi aquilo que o Manuel colocou na outra reunião, que falar sobre o racismo incomoda o racista, né? Os racistas se com sentem certeza. incomodados. E aí, o que acontece? Na grande maioria da escola, como eu estava dizendo para você no início da nossa conversa lá, que eu comecei a falar porque o diretor era um grande colega meu, mas tem escola que os caras não deixam nem falar. E os caras não deixam o projeto, também que nós já falamos em alguma reunião, você faz um projeto de um sarau, de uma semana de consciência negra, os caras tentam abafar. Se a grande maioria for, né, a branquitude, o pessoal que tem outro tipo, outra linha de raciocínio, e os que não querem ser incomodados, a primeira coisa que os caras fazem é tentar minar, colocar um outro projeto em cima, para não deixar aquele projeto, né, fluir. E isso aí acontece muito nas escolas até hoje, infelizmente. É a nossa resistência que vai tentar mudar isso. Agora, a Cíntia falou uma coisa, ela já saiu, né? Ela falou uma Ela disse coisa que que ia é muito voltar daqui a importante. Aquilo que nós estávamos conversando, de dar o poder de fala, o direito da criança ser ouvida. Então, ela falou em termos de oficina, aí na quarta série, quarta, quinta, quinto ano e sexto ano, né, que é esse comecinho que está surgindo aquelas brincadeiras, né, preconceituosas, mas fazer ela falou que fez uma oficina, né, de turbante, as meninas se empoderaram e usaram a semana inteira, e chamou aqueles que agrediam, aqueles que satirizavam as meninas ali, e chamaram eles na frente, né? Você faz isso mesmo? Você não acha que você tem que pedir desculpa? Então, esse poder de reverter a coisa e dar o direito da criança também de se autodefender ali no presencial ou numa roda de conversa, isso aí é fundamental. Por quê? Porque, né, principalmente para nós, estamos ali como professores negros, não que a gente vai reverter a coisa, mas dá o direito também da criança negra se sentir empoderada ali, se sentir o direito de se defender. Isso é muito importante. Que vai acabando também desse sofrimento lá que vai surgindo desde a adolescência, né? A criança se jogando para baixo porque é negra e já vai entrando nesse sofrimento da mulher negra, que, né, logicamente que ela vai se tornar uma mulher. Mas como foi conversado até com a própria filha da Cíntia, que nós falamos, que a filha dela tinha, né, uma recusa de ser negra, de assumir, ela vai caindo nesse sofrimento, né? Então, se a gente não empoderar lá no começo, ou em todas as oportunidades que a gente tem, uma criança, muitas das vezes, uma criança amiga tira 10, ou tira uma nota maior, aí a gente só entrega ali, fulano, muito bem. Mas aí, quando é uma criança branca, não, fulano tirou 10, fulano fez muito bem, coloca o cara lá em cima. Muitas das vezes, quando é o contrário, né? Somente passa batida ali, aquele momento que a gente tem de elevar, principalmente, essa autoestima, essa autoconfiança. Então, é isso, né? Eu queria citar minha mãe, então, questão disso. Ela foi muito resistente, mas teve aquele lado que eu sentia que tinha. Por quê? Porque hoje, né, a gente vê até com alguns colegas de serviço, aí, porque não tem esse lado do desabafo, de ter com quem conversar, de sair desse sofrimento. E a coisa que a Bruna falou aí também, a questão da religião, que você citou muito bem aí, a questão de algumas colocações que os caras fazem lá, também é falta de estudo. Eu estou já há 15 anos no cristianismo, né, foi uma opção minha, opção mesmo de vida, vindo de uma família cristã, mas foi uma opção minha. Mas dentro do cristianismo, a gente também estuda, fica ali alienado, engolindo só aquilo que o pessoal fala, só aguentando aquela fala lá, direcionada, muitas das vezes também, né? Se a gente deixar, tem de tudo. Em todas as religiões a gente sabe que tem. Mas se a pessoa não buscar o esclarecimento, abrir a mente dentro da igreja, ela fica ali alienada, né? A gente tem ali que Cristo foi um grande revolucionário. A nossa linha de pensamento é essa. A gente trabalha também a questão do social, da ajuda humanitária, principalmente nas classes, nas minorias. A gente vai por essa linha.
Não fica ali no bitolado, naquela coisa, né, que é enriquecendo o homem, né? Isso aí também. Então, falta estudo dentro dessas correntes aí religiosas, os caras acabam aproveitando por causa disso, né? Porque se não tem ninguém com mente aberta para ou criticar ou para pensar, opa, esse negócio aqui está errado, e muitas das vezes também tem a opção de trocar, de sair, de ir para outra, de escolha, né? Porque a escolha quem faz somos nós, né? O cara fica ali alienado e ganhando o seu salário ali, muitos, quem quer ficar alienado. Agora, o cara que busca o estudo não fica nessa opressão, mas dentro do cristianismo, dentro das religiões aí, é muito forte mesmo a reprodução do sistema, a gente podemos dizer assim, né? A reprodução do sistema desde lá de Roma e vai reproduzindo. E quando uma comunidade ela é colonizada, o que é a primeira coisa que os caras vêm apregoar? Os caras vêm apregoar a religião, dizimar aquela cultura existente e predominar a cultura deles, né? Para ficar mais fácil a colonização. Então, foi isso, né? Que a minha participação tem a dizer para vocês aí, é isso. Obrigada, Ibaí. Assim, Eu acho que a questão também é a relação da construção do casamento, né? Então, a gente vai nessa construção que tem que casar e direciona a gente numa busca, e aí você fala, né? Igual a Bruna estava falando, né? Não é Bruna seu nome, mas... Glávia. é o que aparece aí. Glávia. A Glávia estava falando, né, que às vezes, por uma questão de ser casada, a gente às vezes fica num relacionamento abusivo, né? E às vezes casa, mesmo sabendo, que a gente sabe quando o cara não é errado, a gente sabe, né? Não tem como, né? E mesmo assim, a gente ainda casa, né? E a tendência é piorar, a gente sabe que piora. Difícil melhorar, igual você falou, a gente só melhora às vezes, né? Essa melhora tem que partir primeiro da gente, né? E aí, para desconstruir essa questão do patriarcado, tem que estudar, né? E aí depende das condições das mulheres pretas, né? Quantas têm estudo? Também para desconstruir isso, né? Para perceber que é um padrão, né? Que é um padrão do que o patriarcado traz e que o racismo traz, né? Então, e para desconstruir isso, né? Então, a gente vem numa construção que a gente tem que casar, pode ficar solteiro, e tem que ter filho também, né? Também tem isso. E aí a gente vai em busca disso, né? E o bairro que a gente vive. E se você contar, de repente, o local que você vive. Oi. E não pode ter um filho só, né? Não pode ter um só, tem que ter vários. Não, mulher preta nunca tem um, tem um, né? Tem vários. E também é questionado, né? Tem vários, né? E aí você também pede, porque um dos textos fala justamente isso. Ou você é classificada como a matrona, a mãe, né? Ou você é a mulata, que é a mulata que ele fala que é do Sargentelli, né? Ou você é a puta. São essas 3 categorias. Aliás, tem mais. Eu já vi algum livro, alguém falando de mais algumas categorias aí que colocam a mulher na questão do racismo aí, que vem desde a questão do colonialismo. Então, a pessoa sai nessa busca louca por um casamento, e aí você mora, por exemplo, a maioria é bairro periférico. Bairro periférico, quantos estão na escola? Que a escola também já expulsa um monte, né? Aí junta com a questão do machismo, que é estrutural. Cara, acabou. Acabou, porque aí fica no relacionamento, e sem contar as que escutam os conselhos dos mais velhos, as mães, né? Que também tem essa ideia para ser a mulher decente tem que casar, né? Tem que estar com seu marido, então não importa o que seu marido faça, que eu já vi muitas amigas contando, que a mãe apoia o marido. Não, você tem que ficar casada, não importa. Não, o que a sociedade vai comentar, o que o povo vai dizer, você vai ser mãe solteira, né?
tem a mãe solteira, né? Então também tem isso. E aí, às vezes, um apoio que você precisa de alguém para perto, para te dar esse empurrão, né? Porque a gente sabe que essa questão de abuso acaba pegando na questão psicológica, né? Então, a pessoa, às vezes, se vê presa naquele círculo vicioso, né? E não tem forças, né? A gente sabe que a gente tem que fazer tratamento, tem que fazer terapia, né? E a pessoa também não tem força para chegar e falar, eu vou sair por conta própria. Às vezes precisa de uma amiga, às vezes precisa de uma mãe, né? Uma avó, alguém de fora, né? Porque o marido não vai falar, que para ele está ótimo. Então, às vezes você aceita abuso, aceita traição, aceita tomar seu pagamento, que a gente sabe de muitas mulheres que têm tomado, isso tem relatos, né? Que os caras tomam o pagamento da pessoa, né? E sem nada, e ainda gasta por fora com as outras, né? Com as putas ou com as outras que quiserem, né? E aí chega e você é escrava, você tem que lavar, passar, cozinhar, né? A gente vê os abusos, que tem gente que o cara não trabalha, a mulher trabalha e ainda tem que chegar a fazer comida e pôr comida no prato dele e levar no sofá. E a gente já via essa reprodução com algumas tias antigas que eu tinha. Ela achava que eu tinha obrigação como mulher colocar comida no prato dos meus irmãos, todos, né? O melhor pedaço das misturas era para o primeiro marido e depois os filhos. Olha só. Eu falei, você não vai colocar? Eu falei, eles que não levantam e põem comida não, que eles vão ficar até amanhã em morto de fome. Né? E também tem essa criação. Me poupe, né? E tem aquele, você não vai fazer comida? A mãe não tá. Eu falei, eu? Tá, fica aí esperando que eu já estou fazendo. Porque também a minha mãe sempre foi de fazer divisões de afazeres em casa. Então, independente de ser homem ou mulher, cada um tinha que fazer, um limpava o banheiro, outro cuidava não sei do que, outro fazia comida, né? Outro limpava o quarto, outro dobrava as roupas do guarda-roupa. Minha mãe fazia essa seleção. Mas eu tinha uma tia que não fazia. Então, assim, e você vê a reprodução, porque a minha prima faz a mesma coisa, né? Com o marido. Faz tudo, né? E não importa se não respeita, não importa, até dinheiro na conta, né? Então, é uma reprodução e a gente vê essas reproduções no dia a dia, né? Cíntia, quer falar, amiga? As meninas não vão poder entrar, tá? Pena. Elas estão cansadas, acabaram de chegar, vão comer, a Gabi ainda tem que fazer aula ainda. Eu estava pensando que eu ia ouvir a Mana Black, deixa para a próxima. Black hoje. Então, não, eu só ia acrescentar o que você falou sobre a questão acho que vocês falaram aí no tempo que eu dei uma saída, mas do casamento, né, daquela obrigação de casar. A minha mãe, eu fui muito privilegiada na minha formação em casa, porque a minha mãe, ela nunca colocou isso como obrigação, nunca. Ela, quando a gente era pequena, ela, o que você vai ser quando crescer? Ela perguntava pra gente, o que você vai ser quando crescer? Ela diz que eu respondi bem pequenininha, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. E ela ficou assim, surpresa com essa resposta, e ela sempre falava para os que vinham, os que vieram depois, né, de mim, não tem que ter essa coisa de casar, não tem que casar se não quiser, não tem que ter filho se não quiser. Eu quis ter filho porque eu quis ser mãe, né? A gente nunca teve essa obrigação, essa coisa de tradição, de não, tem que casar, minhas filhas são para casar. A minha filha é para estudar, se ela quiser estudar, é para viver a vida que ela quiser viver, ser o que ela quiser ser. Aliás, né, estudar em primeiro lugar, sempre o estudo. Mas ela até deixou aberto isso. Tanto assim que eu tenho irmãs que elas não fizeram curso superior. Elas não fizeram. Pode até ser que sentiu falta de não fazer, se profissionalizar, mas assim, são felizes na vida delas, não teve essa obrigação, essa coisa rígida, né? Mas assim, eu sempre incentivei, né? Vamos fazer um curso superior, presta vestibular, etc. Mas enfim, né? O meu irmão
depois que ele terminou o ensino médio, um dos meus irmãos aí, ele fez um curso de economia, daí foi para o exterior, fez um intercâmbio, inclusive eu que dei aula de inglês para ele, do básico, mas assim, a gente foi muito livre, né, lá em casa, a gente foi muito livre, a criação da minha mãe foi assim, a gente foi privilegiada, e ela não teve mãe, ela é órfã de mãe, de pai, sofreu pra caramba, foi criada num colégio interno, de freiras, inclusive, né, que ela não pode nem ver freiro na frente dela, sofreu pra caramba lá no colégio interno, mas ela quis casar com meu pai, porque ela se apaixonou pelo meu pai, também foi isso, foi de amor mesmo, e quis casar, e criou os filhos dela assim, né. Então, eu tive esse privilégio de ter uma formação dentro de casa que desde cedo já me falou que eu ia ter a vida que eu quisesse ter. Tanto assim, que quando eu tinha 17 anos, eu tive um namoradinho, o primeiro namorado em casa, aquele namorado que foi me pedir em namoro, com meu pai e tudo mais, a gente estava namorando, eu estava terminando o ensino médio, ele, ainda bem, né, você vai terminar o ensino médio e a gente vai casar, né. Não, a gente não vai casar assim tão rápido. A gente pode continuar namorando. Não, porque você vai terminar o ensino médio, a gente vai casar e você vai ter filhos comigo e vai criar meus filhos. Não, então a gente vai terminar gostando do cara. Então a gente vai terminar. Ele ficou surpreso, assim, mas como? Você não gosta de mim? Eu falei, gosto de você, mas eu tenho planos. Eu quero fazer faculdade, vou fazer universidade. Não, você vai ter filhos comigo. Eu falei, não, eu quero ter filhos, mas mais pra frente. Se você acha que é agora, então a gente termina aqui. Não, eu vou comprar nossos móveis. Eu falei, não, não compre. Ele comprou. Ele teve que vender. Fazer sei lá o que ele fez com os móveis dele, porque eu terminei, enfim, né, sofri, porque sentia falta da pessoa, mas eu tinha um plano na minha vida. Eu queria fazer universidade, queria estudar, queria ser o que eu sou hoje, né, ter meus filhos, sim, mas mais para frente, né. Então, eu tive apoio da minha mãe, né, do meu pai nem tanto, meu pai falou: "Nossa, você é louco, o rapaz gosta de você, quer casar com você". Não, ele quer casar agora e eu não quero casar agora, né. Então eu tive apoio e eu tive essa formação, né, tive esse privilégio de ter essa formação em casa e não sofri tanto de me desvencilhar de relacionamentos abusivos. Não tive tanto sofrimento, né, por causa da formação que teve desde a base, né. Mas é isso, a gente tem que procurar passar isso para as nossas meninas, né, para as nossas, alunas, para nossas filhas, sobrinhas, né. Mostrar que a mulher negra, ela pode ser o que ela quiser, ela pode, né, ela pode estar onde ela quiser estar. A gente tem que mostrar isso para elas. Sim, sim. Já estava falando daquela reunião que você falou que fez, daquela oficina no quarto ano, para empoderar as meninas. E dá também para a gente fazer nesse sentido, né? E da linha de pensamento. Porque quantas meninas, se cai uma proposta dessa, e principalmente, né? Sendo negra, sendo difícil, como o pessoal citou aí, dificuldade de arrumar um companheiro. Aí fala, não, é a minha oportunidade de ser feliz, mas ser feliz fazendo aquilo que o sistema reproduz, né? Que é o jogo que o rapaz queria, para de estudar, ter filho. Então dá para fazer essas oficinas, aquilo que eu estava comentando com a Elza, de dar direito à voz para as crianças falarem, até mesmo para a gente dar uma luz de futuro, né? Futurística, para quebrar um pouco desse sistema que nós estamos falando aí do casamento, ele é uma das bases do sistema capitalista, né? É totalmente proposto pelo sistema capitalista, porque o que o sistema faz? Você vai casar, já paga, já começa a gastar desde lá do cartório, aliança, e o móveis que você falou aí que não sabe o que o rapaz fez. Deve ter vendido também, que ninguém o deu de presente para alguém. Mas assim, você vai ver o consumo, porque se toda mulher tivesse uma definição de, eu vou estudar mais para frente, eu quero ter filho, eu vou ter o meu filho, né, por conta própria, eu vou ser uma vida sozinha e vou viajar como a Selminha, como o pessoal aí que faz isso,
Imagine quanto o sistema seria Vou ter quebrado. ou não vou ter, né, Evair? É um direito. Tá? Não vou É um ter direito, filho. é uma escolha, A né? minha filha mais velha, por exemplo, ela fala: mãe, se depender de mim, você não vai ter netos. A mais velha. Ela é decidida. Ela tem a vida dela, tem o namorado dela, mas ela diz que não vai ter filho. Ela disse que é decidida, não quero gerar filhos. Ah, bem, Então, até mesmo a quantidade de filho que a Flávia colocou aí, desculpa, Flávia, tá chamando você de Bruna, mas foi o que apareceu aí, tá? É, A gente vai Glábia. pelo que aparece. E Tudo você bem. também não disse o nome, quando você falou que era professora e só aí não falou seu nome. Então, a Falei gente no vai... começo, Glábia. Ah, não sou... Nem no comecinho. Acho que você não Então, tinha entrado concluindo, ainda. Ela escreveu no chat também. Ah, tá. É isso, o sistema ele quer essa reprodução e quer forçar. Então, se você tivesse na outra reunião que nós estávamos falando sobre a reprodução no sistema, né, de escravizados, ela era bem-vinda dos negros. Por quê? Porque os negros era para trabalhar lá na lavoura, lá onde os caras queriam. Então, quanto mais filhos as negras tivessem, era melhor. Então, naquela época, era bom ter filho. Depois disso, de uma mulher com 30 anos, 35 anos, tendo filho negro, é um absurdo, mas uma branca tendo um filho, foi essa fala lá da doutora, que foi preconceituosa e racista ao mesmo tempo, de uma negra tendo um filho aos 30 anos, você não se cuida, mas se é uma branca que está com o maridão do lado ali, nossa, que bonito, né? Que dádiva, que não sei lá o quê, você ainda ter filho. Então a conversa é outra. Mas por quê? Por causa de onde está estruturado o racismo, está estruturado lá na raiz dela, lá do pensamento dela. Né? Negro não pode nem ter filho, se tiver um ou dois já tá bom demais. Eles não têm que se reproduzir para estragar a nossa sociedade. O pensamento é esse, não é outro. De ficar pensando que é outro, nós estamos aqui nos enganando, porque o pensamento é esse, é de minar, quanto menos. Por que que tem, né, já entrando em uma outra linha que também nós já falamos, da violência policial e a quantidade de assassinato de jovens negros? É para exterminar a raça, para diminuir. Não é uma outra coisa senão isso. A gente não pode ficar pensando, não, é isso, está posto, está estruturado, racismo é isso, e os caras têm essa, essa conscientização aí de, não, nós temos que, quanto mais jogar para baixo, menosprezar, e matar se for possível, para eles é isso, nós não temos que pensar de forma diferente não, viu? Entendeu? É isso aí. Então, a Cíntia tinha colocado aqui no grupo que a mulher negra é vista como carne barata. A sociedade tem essa ideia que a mulher negra aguenta tudo, por isso somos tão maltratados, né? A Glábia também... Foi o que você a falou Glábia, aí. A mulher negra é vista como o quê? Como, na maioria das vezes, de fácil acesso, de abuso sexual e de reprodutora e de puta, né? Que os caras vê que teve aquele caso lá que foi citado na semana passada, que o cara lá não sei se vocês viram, da Miss do Carnaval de Minas. Vocês viram essa fala? ele mandou xingando ela, né? sim, É, foi. não apareceu o nome. Você viu o que o cara falou? Então, não é dele aquela fala. Essa fala, ela é do sistema. Ela é da sociedade, ela é do brasileiro como um todo, né? Então, não é de uma pessoa. A gente fala, não, essa fala é de uma pessoa que deve ter um dinheiro. Não, essa fala, ela é estruturada. Não, essa é negra só porque é rainha do carnaval, não quer sair comigo. Você é isso. Aí ele começa a escrachar. Mesmo não tem que sair com ele. Quem é ele para falar, eu quero a hora que eu quero e a mulher que eu quero? Então, mas não é só ele, né? A gente tem que entender bem isso. Isso aí está posto na sociedade, está estruturado no sistema capitalista. E não é só no Brasil que acontece isso. Acontece em toda parte aí do mundo, né? É isso. A Glábia diz, inclusive, que era símbolo de purificação para homens colonizadores que acreditavam ser curados da sífilis e gonorreia ao transarem com mulheres pretas. A gente, só um adendo aí na sua fala, a gente sabe que certas reproduções são frases capitalistas, mas a gente também tem que pensar, às vezes, no caráter, né,
desses homens, né? Porque eu acho que depende da sua criação, do seu caráter, jamais, desculpa, Gabriel, jamais, depende do caráter do homem, falaria isso com uma mulher, né? Independente Lógico. de ser preta, né, de ser branca, ou seja, não branca, como eles falam, né, ou branca, o cara tem, às vezes você vê muitas pessoas que têm um caráter, homens, né, um caráter maravilhosos, que já desconstruíram, né, isso, né, e até na questão da violência, né, e ofender mulheres também, mas a gente também acredita que desde pequeno a gente já ensinando homens e mulheres, né, os meninos e as meninas, né, adolescentes, tanto homem como mulher também, né, na questão do respeito, dos padrões de belezas que são impostos, né, então se a gente fazer também, pensando na escola, essa educação para os dois, porque a educação tem que vir dos dois, porque a gente reproduz, né, a gente tem um filho, né, a gente reproduz para a mulher, de novo, ser a dominada e o homem, o predador, né? E a gente sabe que tem famílias que reproduzem para os filhos, homens também respeitar as mulheres, né? É um caso que a gente sempre ouviu isso também da minha mãe, né? Que tem que ter respeito, né? Então a gente sabe que também tem a ver com a criação e que a escola também dá para desconstruir isso. Só isso que eu queria. Exato. Eu gostaria, exato, a gente não vai puxando generalizar. esse Nós sabemos que... Desculpa, gancho aí, imagina. Pegando esse gancho do que você falou sobre a questão da educação, né, que a gente até falou sobre anteriormente, falar com as meninas e fortalecê-las, falar com os meninos, desconstruir esse pensamento, essa fala, né, machista, e de que menina negra é o cabelo isso, o cabelo aquilo, é fazer, né, fazer esse tipo de coisa, oficinas, levar para a sala de aula poemas, ou levar para a sala de aula argumentos que desconstruam essa fala, ou essa coisa que eles muitas vezes escutam em casa. Né? Muitas vezes eles escutam em casa, por isso que eles reproduzem. Né? E aí eu vou pegar aqui um outro poema do Carlos Assunção, se vocês me permitem. Um outro poema. Cíndia, só para, antes de você fechar com o poema, né? Vai fechar? Não sei, é bom fechar com poeminha, né? Para suavizar a nossa. Sim, com certeza. Para sensibilizar, né? Com certeza. E eu estava falando com o Evair, né? Que eu li a Bell Hooks, e ela fala muito. Eu coloquei lá o PDF ensinando a transgredir, né? Uma prática para a liberdade. Se vocês puderem ler, ela fala da importância de dar voz a todos, né? Então, ela monta grupos de estudos. Então, todos falam, né? Nem se for, por exemplo, uma frase, e ao mesmo tempo que você ouve, todos se sentem valorizados, porque tem vozes, as outras pessoas também aprendem a escutar, né? Então, assim, montar grupos, né? A gente pensando também na escola, grupos por afinidades, né? Então, por exemplo, a professora Cíntia vai falar da questão da mulher preta, do feminismo negro, por exemplo, né? O Ivaí vai falar da questão em grupos do que é racismo estrutural, né? A outra professora vai falar do gênero, né? A Grábria vai falar da questão das imagens, da questão da estética, né? Ou dos imigrantes, né? Ou dos imigrantes também a gente tem que pensar, né? A questão dos povos originários. Então a gente pode também montar pensando em grupos que o aluno escolhesse, né? Seria a rodada de fazer na escola, né? Hoje é leitura só dos povos originários, hoje é leitura só das meninas e meninos, né? Das meninas na questão do feminismo, hoje é leitura dos homens, né? Uma coisa assim, né? Só essa ideia. Eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, falando da Bell Hooks. Quando eu citei a Bell Hooks, lembra no nosso primeiro encontro, né? Que eu citei, ela é praticante, né, de uma pedagogia transgressora. Eu acho que isso daí, essa palavra, essa minha fala te tocou, então, né? Eu indiquei, não largou e mais. Você falou, e eu fui atrás, né, para ler a Bell Hooks, e adorei. Gente, indico, super indico, né, e ela dá dicas, né, como trabalhar na escola, como trabalhar
o feminismo, como trabalhar as questões de racismo dentro da escola. Então, assim, linda, linda, maravilhosa, né? Ainda viva. Né? Mas é isso. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Vamos ver se alguém... Josu, Gabriel, acho que é isso. Boa noite. Josué, boa noite. Tô com essa cara de sono. Boa noite. Ô, preto safado, você apareceu aí, né? Apareci. Desculpa, gente. Na verdade, na semana passada, eu não consegui aparecer porque tinha reunião bem no mesmo horário, né, na escola lá, então não consegui. Eu falei para a Andréia. E hoje eu dormi. Acordei um pouquinho mais tarde. Eu peço desculpa mesmo, gente. Eu entrei de férias, aí peguei esse ritmo de ficar dormindo tarde. E tô dormindo agora, tô conseguindo acordar cedo para ir trabalhar 10 horas. Olha como tá meu ritmo de vida. Tá deixando de ser normal, então. Pode contribuir aí. A mulher não tá deixando você participar nem... A mulher tá deixando você participar nem das reuniões. Não, a mulher tá aqui do lado, ela tá participando também. Ela tá aqui do lado comigo, todas as vezes que a gente entra, ela tá junto comigo. Mas desculpa mesmo, né? Eu peguei a maior parte, só o comecinho que eu não peguei, eu entrei, acho que era 7h30. Eu acho um tema super importante, principalmente na escola, a gente, no nosso dia a dia, a gente percebe que a pessoa negra sofre, mas a mulher negra sofre mais, né? O menino na escola, ele consegue reagir através da violência. Né? Então, a menina, ela na escola, ela não reage tanto que o menino, então ela sofre mais. E eu sou casado, né, com uma mulher negra, a gente, desde antes do casamento, quando a gente começou a ficar, então, você via pelas falas dos nossos colegas que a mulher negra é apenas como objeto, né, como já foi colocado por vocês aí, né, que é vista apenas como um corpo. E muitas das falas dos nossos colegas era estranho, porque eles estranhavam porque eu queria ter uma relação mesmo, né, firme, porque eu queria um relacionamento, porque eu queria casar, porque eles achavam que, aquela neguinha só é para ficar, né, só é para dormir. Então eu acho extremamente importante esse tema na escola, principalmente para as meninas. Eu me lembro que no Leonel, quando eu trabalhava no Leonel, era muito importante quando lá chegou uma professora negra, né, que ela vinha com todas a vestimenta, com todos os traços, toda a valorização da mulher negra, e as meninas se espelhavam muito nisso. Então, vocês, enquanto mulheres e professoras na escola, já é uma referência muito positiva, né, e tem que acentuar mesmo essa fala, né, porque isso faz diferença, faz muita diferença para as meninas, porque essa questão de autoestima afeta muito. É uma coisa que a gente vem percebendo desde quando eu entrei na escola. Uma das outras coisas também, que principalmente eu discuto lá bastante com a coordenação, é que esses autores, eles têm que estar no nosso PPP. Nós temos que brigar para o próximo ano, esses autores têm que estar no nosso PPP. Sabe? Porque às vezes essa pandemia, uma coisa boa dessa pandemia, que essa questão do étnico-racial entrou muito em pauta, né? Então a gente está tendo muitas lives, estamos tendo bastante vozes, mas às vezes na prática não acontece. Acontece isolado, foi que o Ivair falou. Quando você se coloca lá na unidade, já tem colegas que torcem a cara, né? Que já não quer deixar você falar. Eu acho que a gente tem que brigar, nós temos que brigar para que isso entre no PPP da escola, né? Que isso seja a base. É uma coisa assim que eu já falei para minha coordenadora, que no ano que vem isso tem que estar no PPP. Nós temos que ter autores negros no nosso PPP, porque isso não pode ser uma coisa que não tenha, que não faça parte, né? Eu me lembro que esses dias faleceu, né, o ator do Pantera Negra, que foi uma perda muito grande para a gente, mas só uma fala aqui, né, que eu tive uma experiência muito boa com Pantera Negra, porque acho que em 2014, 2013, no primeiro leituraço, acho que foi essa data, né, leituraço, acho que o primeiro foi em 2013, 2014,
E o tema do primeiro leituraço foi a questão do ético racial, né? Afrodescendente. E eu me lembro que a coordenadora ela veio com vários livros. Ela obrigou praticamente todos os professores a escolher um livro para fazer parte. E ela veio com vários livros e eu gosto de ler, gosto muito de ler, mas eu não tenho essa facilidade de fazer uma leitura para as crianças, né? Isso eu sei das minhas limitações. Até porque eu acho que uma pessoa que faz conto, que faz leitura, tem toda uma preparação, né? Uma entonação da voz, uma construção de um ambiente. Então eu fui pego bem de surpresa, assim, quando ela obrigou a gente a fazer o leituraço. E aí, naquela época, eu vi os livros, e os livros mais finos e mais atrativos, os professores pegaram da manhã, pegaram rápido e subiram tudo com o livro, né? Aí sobrou uns livros imensos, sem figurinhas nenhumas. Eu falei, meu Deus, eu vou sofrer desse leituraço, né? E eu fiquei ali incomodado, porque eu tinha dificuldade para ler, mas não é a dificuldade que eu tinha para ler, porque assim, tudo que eu quero fazer com as crianças, eu quero que as crianças entendam aquilo e cheguem de uma forma fácil, né? Eu não quero ir lá enganar, né? Porque, e na educação física o pessoal fala, rola a bola, né? E aquilo me incomodou, porque eu vi que os livros que tinham ali eram muito difíceis para mim produzir com as crianças em uma aula, no máximo 2. E aí foi na época que eu tive a ideia de fazer a leitura do HQ, do Pantera Negra. Então, lá em 2014, né, quando ninguém sabia que era o Pantera Negra, porque não tinha essa questão de Hollywood, não tinha essa questão midiática, eu me lembro que eu sentei com a coordenadora e falei, olha, eu quero fazer a leitura desse HQ, desse gibi. Você concorda? Eu não quero nenhum daqueles livros, você concorda? Aí ela falou assim, tá dentro do nosso tema? Não é só uma história simples de super-herói? Eu falei, não, é uma história legal que enaltece o negro, tem a questão de tecnologia, uma coisa bem diferenciada, tem a cidade, né? Então eu gostaria de fazer essa leitura. E aí, em 2014, eu fiz essa leitura com os alunos, né? Eu tive algumas ideias, eu projetei lá na sala de informática, cada aluno abriu o HQ online. Então, foi bem legal essa experiência. Então, isso faz o quê? 6 anos atrás, né? E esses dias eu recebi mensagem de alguns alunos falando sobre isso, quando teve a morte desse ator. Então, acho que é muito importante isso estar lá no nosso PPP, porque eu me lembro que na minha época eu fiz por necessidade, né? E por me sentir incomodado também, né? Desafiado a fazer uma atividade que eu não tinha, que eu achava que eu não tinha capacidade de fazer. E acredito que muitos professores estão acomodados, né? Porque não querem sair da sua zona de conforto. E aí falar do tema do negro é sair da zona de conforto, é trazer polêmica. E aí quando a gente não tem a capacitação, aí é pior ainda, né? Porque nós temos que sair da zona de conforto, né? De trabalhar esse tema, e nós temos que nos capacitar para trabalhar esse tema, porque não é só trabalhar assim ele sem ter a capacitação para isso. E aí é extremamente importante que nós, enquanto educadores, a gente exige, né, na escola, a gente brigue no começo de ano para que esse tema tenha no nosso PPP, né, que seja um princípio da escola, que é isso que eu estou brigando lá com elas, né, cara, brigando assim não, estou tentando dar voz, tentando dar espaço, para que nos próximos anos seja um princípio da escola, que a gente trabalhe isso de uma forma natural, que não seja só um recorte do nosso ano pedagógico, né? E que as pessoas não se incomodem na hora de fazer uma formação ou na hora de fazer uma fala. Que isso seja de uma forma que as crianças, quando entrarem na nossa escola, ela consiga conviver isso de uma forma natural e discutir isso de uma forma natural também, né? Quando a gente fala dos assassinatos que teve aí, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que acontece, esse último, que o rapaz, os policiais atirou lá, né, no negro, na frente do filho, uma imagem horrível, a gente vê que é um sentimento, é uma coisa muito forte que as pessoas têm com a pessoa negra, né? É um sentimento
tão, tão ruim que acaba fazendo com que você tenha as ações horríveis, desumanas. Né? Isso que nos deixa mais triste, porque aquele policial ali, ele tinha um sentimento mesmo de que a pessoa negra ia fazer alguma coisa ruim. Então, isso é natural do nosso dia a dia. E esse sentimento só vai sair das pessoas com muito trabalho, com muita formação. Porque não é uma coisa assim que a gente fala, que nós conversamos, que com um dia de fala, um dia de formação, um dia de brigar lá, isso vai sair. Não vai sair de um dia para o outro. Talvez não saia nem na nossa geração. Talvez saia nas gerações das crianças que estão vindo aí. Porque na hora que a gente encosta num farol, na hora que a gente vai num supermercado, as pessoas têm esse sentimento de que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Então é muito difícil. Então a gente tem que começar mesmo na base. E hoje, como o tema é da mulher negra, né? Então a mulher negra é que sofre 10 vezes mais com isso, né? Então, desde a adolescência até a vida adulta. E a gente tem que trabalhar isso. Era só isso mesmo que eu queria dizer para vocês. Eu peço desculpa novamente, né, por hoje. E eu vou participar. André, se eu dormir novamente, você liga para a Dami. Não liga para mim, porque o telefone não toca. Desculpa, tá bom, gente, por ter entrado bem tarde. Não, que é isso. Cíntia, amiga, quer fazer nosso fechamento com um poema do nosso queridíssimo Carlos Assunção, que fala? É o Carlos de Assunção. Esse livro aqui, Não Pararei de Gritar, pela Companhia das Letras, né? É um livro que demorou 92 anos, né, para esse nosso poeta ser publicado. Ele que tem vários. O primeiro poema dele é de 1956, né? O livro Protesto. E esse poema que eu li, Mãe, e esse que eu vou ler agora, fazem parte desse primeiro livro dele, chamado Protesto. O poema é o seguinte: Mulher negra, eu canto tua beleza, a noite de tua pele, a luz estelar de teus olhos oblíquos, o chocolate de teus lábios grossos, o luar de teu sorriso, os teus cabelos que não se desalinham ao sopro do vento. Eu canto a tua beleza, tua graça noturna, a música da tua voz, a dança de teus passos, o ritmo de teu andar. Eu canto tua beleza, tua suavidade de sombra, tua graça noturna, o mistério do teu corpo, esculpido em ébano. Eu canto a tua beleza, a noite de tua pele, a luz estelar de teus olhos oblíquos, o chocolate de teus lábios grossos, o luar de teu sorriso, os teus cabelos que não se desalinham ao sopro do vento, o teu encanto, mulher negra. Sem palavras, né? Sem palavras. Muito lindo. Muito bom. Carlos de Assunção, daqui, ó. Sim, maravilhoso. 92 anos, né? Deixa eu... Parabéns, viu? Muito bonito. Eu não sei quais são os próximos temas que vocês estão colocando aí, Andréia. Racismo estrutural. Racismo estrutural. Ah, legal. Uma outra coisa que nós poderíamos também pensar para os próximos encontros, nós estamos aí no momento agora de política, né, em novembro, e pensar nessa questão da gente discutir quem são os nossos representantes, né, que possam estar vindo aí, sabe, apresentarem pessoas, acho que para vereador, deputado, prefeito, que venha proposta também para a comunidade negra. Eu acho que seria interessante. Acho que não precisa ser um tema para um dia inteiro, mas pelo menos um recorte. Concordo. Pode Cíntia? ser.
Cíntia conhece o pessoal aí que faz um trabalho do movimento, né, Cíntia? Sim, conheço. Inclusive, eu estava falando com o Félix sobre isso, sobre apresentar para vocês, né, os candidatos que a gente vai apoiar, os candidatos que as mulheres negras, né, e homens negros, a gente vai estar apoiando para vereador e que a gente conhece, de repente apresentar, sim. Legal, porque nós estamos passando um momento bem difícil no Brasil agora, né? Essa questão da esquerda, que normalmente, né, são os partidos que fazem políticas afirmativas para a comunidade negra, está bem fragmentada, está bem difícil, né? Tá muito difícil. Sim. Está muito A difícil. esquerda, ela precisa se redefinir, né, e se reunir de novo, né, se reunificar. Quando você fala para o PT que ele tem que se unir com o PSOL, por exemplo, né, o que eu já falei, inclusive eu falei aqui em casa, né, eles não se veem se unindo com o PSOL, que eles acham que eles são um partido internacional, conhecido internacionalmente, é um partido dos trabalhadores reconhecido internacionalmente. Mas tem que ver o momento que a gente está vivendo agora, né? A gente precisava se unir mesmo, eu acho. Tem que ver até para poder não deixar ganhar o que está aí, né? Ficar o que está aí, né? Porque ele está na frente, né? Está acontecendo tudo isso muito por culpa do PT mesmo, né? O PT ele tem que fazer uma autorreflexão e procurar a sua identidade, reencontrar a sua identidade. E tá difícil, né? Então, acho que as pessoas estão indo para o PSOL, o PSTU, que é um pouco mais radical, por conta dessa questão de identidade. E o PT, cada hora, ele está nos frustrando mais, porque no momento que nós precisamos de unidade, está se afastando, né? Está se afastando porque acho que é muito mais o poder pelo poder. Então, acho que está acontecendo muito disso. Mas eu não estou aqui para falar de PT de PSOL, mas eu estou pensando mesmo nessa questão de unidade mesmo. A gente procurar esses políticos, né, que tenham políticas voltadas para a comunidade negra, políticos voltados mesmo para a esquerda, né? Eu acho que mais para frente pensar mesmo, rediscutir essa questão de unidade. É triste o que está acontecendo entre o PT, é muito triste, e eu acho que se o PT não buscar uma identidade ou redescobrir a sua identidade, as pessoas vão continuar pulando para o PSOL, O PT não tem condições nenhuma de lançar alguém para prefeito, na verdade, deveria estar apoiando, né, o Boulos ou um outro candidato, mas infelizmente lançou aquela pessoa, né? É muito triste isso do PT. Mas a gente chora. Eu tenho participado de algumas lives, Josué, e eu participei de uma ontem, inclusive, 8/9, anotei aqui, que é de uma pastoral da Igreja Católica, né? Porque eu sou católica, né? E sou católica ligada à esquerda, sempre ligada à teologia da libertação, né? Que sempre apoiou o PT, fez parte da formação do PT, né? A teologia da libertação. São os padres até meio que, né, não se visto como mal vistos pela elite da Igreja Católica, né? Então é uma ala da Igreja que apoia, né, esses projetos sociais, o MST. Então a teologia da libertação, ela é um cristianismo como Cristo pregou, né, quando ele esteve na Terra, para os que não têm, para os que são marginalizados, né, naquela sociedade daquele tempo dele e nessa sociedade que a gente está, né. Então tem até uma frase do Dom Pedro Casaldaglia, ele que faleceu, não sei se vocês conhecem ele, que faleceu, o Dom Pedro, ele era bispo emérito lá de Goiás. Ele foi, assim, ameaçado de morte muitas vezes, assim, ele só não morreu, acho que porque Nossa Senhora colocou o manto nele e não protegeu, né, porque era para ele ter morrido há muito tempo atrás. Então ele morreu agora de doença, de velhice, etc. Então ele tem uma frase que é assim: para a direita, uma época que o Fidel Castro ele estava muito impressionado com a teologia da libertação, né? Então o Dom Pedro falou assim:
Mas para a direita é mais interessante que o Papa seja contra a teologia da libertação do que o Fidel seja a favor. Então, quer dizer, isso não impressionou ele. O Fidel ser a favor da teologia da libertação não impressionou ele. O que ele queria era a justiça social. Quer dizer que ele não era tão a favor assim de Cuba também. Né? Então, tem todas essas questões. Então, nessa live que eu participei, eles falaram o seguinte, uma coisa que a gente está falando aqui, o PT vai ter que se reorganizar, o PT vai ter que ir para as bases, né? Mas sem dinheiro também, que o PT está meio capenga, né, em termos de grana. Né? A direita conseguiu fazer, né, sucatear, tirar o dinheiro, sucatear os sindicatos, né, a base, foi a base do PT. Né? Então, agora a gente vai ter que fazer trabalho de formiguinha de novo, como era no princípio. Né? Eu acho que a questão não é nem financeira. Talvez eles até falam. O PT ainda é muito forte. O PT é um partido muito forte. Para desconstruir o PT é muito difícil. Né? O PT praticamente tem 6 governadores e dezenas de deputados e vereadores pelo Brasil. Então, o PT é muito forte. E essa força deixou eles muito arrogantes, né? Porque mesmo com tudo isso que passou, eles estão numa arrogância que eles não percebem que eles estão perdendo a base. Eles não percebem. E vai ter uma hora que não vai ter volta. As pessoas ainda estão correndo para o pessoal com um pouco de luz de esperança ainda, né? Porque as pessoas vão lá, escolhem às vezes um candidato para o executivo do PSOL e outro para o legislativo do PT. Então as pessoas ainda não estão desvinculando totalmente ao PT. Né? Mas a gente discute isso daí em outro momento, é triste, né? Mas, então, gente, só para mostrar agora, né? Holiday, como sempre, vitória contra as cotas raciais. O projeto de Fernando Holiday, que acaba com as cotas raciais em São Paulo, foi aprovado no CCJ. Recurso apresentado também foi aprovado pelo plenário e o projeto avançará via Câmara Municipal. Que absurdo. E aí esse Covas ganhando, né? A tendência é só lamentos. É só. Então, e aí, dito que a gente está, né, fragmentado, dividido, eu acho que é muito difícil. Mas acho que nesse momento final a gente poderia, pelo menos, tirar um tempo para apresentar quem tem algum candidato, apresente, ou apresente lives e propostas desses candidatos, porque tá bem difícil. Eu mesmo estou tentando encontrar alguns aqui. Tá difícil. Não, para o executivo não vai ter jeito, né? Erondinas e Boulos, mas eles não, infelizmente, a gente sabe que eles não conseguem ganhar, né? Eu acho assim, Josué, a questão para além da questão partidária, acho que a Cíntia vai colocar aí muito bem as pessoas que se preocupam com a política social, né? De estar, né, fazendo algo na questão da educação, disso que nós estamos vendo aí, né, que é o nosso secretário da Educação do Estado falou que apenas 10% dos alunos não têm acesso à internet. Então, nós precisamos de pessoas que pensem em políticas públicas de qualidade, principalmente para a minoria. Então, para além da questão partidária. A questão partidária a gente já entende aí essa divisão e essa luta, mas, além disso, né, as políticas públicas estão esquecidas. O centro de São Paulo está abandonado. A coisa está jogada aí, de qualquer jeito. Então, nós temos que pensar pessoas que têm essas propostas aí e fortalecer essas pessoas, além da questão partidária. Eu penso assim. Não, sim. Só que se não tivermos unidade, o rolo compressor vai continuar, cara. Se não tiver unidade, se o PT não tiver um momento de reflexão e buscar a sua identidade, né? O rolo compressor vai continuar e nós vamos perder. Infelizmente. E só direito, né? Só direito perder. Só direito. Cada dia é um, gente. Cada dia é um. A Dilma caiu porque perdeu a base. Quando a Dilma estava lá no processo final, lá que ela chamou o Boulos, o MST, para entrar no Palácio do Planalto. Perdeu a base totalmente, aí caiu. Então, se não tiver base, se não tiver unidade, o pessoal, a gente tem que ser sincero, as pessoas que estão com a questão cultural um pouco mais elevada, que têm acesso à informação, estão pulando tudo fora do PT. O pessoal está indo tudo pro pessoal, né? O
quem está ficando no PT são aquelas pessoas militantes mesmo que não querem desfazer do partido, que querem reconstruir o partido, porque a maioria está pulando fora do PT. Né? E é muito triste, não é nem complicado, é triste isso. É porque triste. o PT, com todas as dificuldades que ele tem, com todos os problemas que ele tem, que nós sabemos, né, que errou muito, mas acertou bastante também, ainda a nossa esperança, porque nós nunca vamos ter um outro partido tão grande e tão forte que no PT. E que fizesse tanto pela raça, né? Sim. A história do PT é muito bonita, fez muita coisa errada, né? A gente sabe que algumas coisas... Vocês viram a fala do Lula de 7 de setembro? Alguém teve a oportunidade de ouvir o pronunciamento dele? Eu ouvi. Eu achei bem lúcido, bem bacana. Mas ele, né? O Lula é o Lula, né? E ele não é o único no partido, né? O PT não é o Lula, né? Apesar dele ser muito... Da figura dele ser muito representativa no partido, tem muitas falhas o partido, né? A fala dele foi bem lúcida, ele falou da questão dos erros, falou muita coisa bacana, incentivando a essa nossa organização. A gente precisa unificar, né? O Lula é muito forte, né? O Lula... Quem já ouviu o Lula, mesmo se você não é de esquerda, é impossível você não se emocionar. Ele é um cara que tem um dom da oratória, é uma coisa assim absurda. Absurda. Lula é uma coisa absurda. Quem participou dos protestos, né, antes do impeachment e teve a oportunidade de ouvir o Lula falar, era questão assim de você estar lá na Paulista e você chorar de tanto que o cara fala tão bem. Né? Mas ele é muito culpado por muitas coisas que aconteceram. Eu sou muito frustrado com o Lula em relação à última eleição, de ele não ter apoiado o Ciro Gomes e o Haddad como vice, que era uma coisa que o próprio partido não, né? Que o Haddad queria na época, né? Hoje nós estamos nessa situação porque não teve apoio naquela época. Eu não acho que o Ciro Gomes é a melhor pessoa, acho que às vezes ela é um jagunço. Eu acho que o Ciro Gomes, muitas vezes, ele é um jagunço, né? Mas ele é um cara que ele... Vai enfrentar o Bolsonaro. Pelo menos ele ia nos livrar disso que está aí, né? Ia nos livrar. E o Ciro Gomes, ele é igual o Bolsonaro. O que ele fala, ele morre falando. Ele fica naquela mesma fala. O que o Bolsonaro faz não é novidade, né? A gente sabe que ele é louco. Só quem achou que ele ia fingir que não era, é mais louco que ele, né? Mas, assim, acho que uma das minhas frustrações era o Ciro Gomes não ter enfrentado o Bolsonaro com o apoio do PT. Triste. Aí a gente tem a mesma questão dessa vez aqui em São Paulo, que vai lançar o Tato. Jesus, essa pessoa não tem representatividade nenhuma em São Paulo. Nenhuma.